Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes, um momento de grande significado na nossa fé cristã. Um dia que marca o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sinalizando o nascimento da igreja e a continuação da missão de Jesus no mundo. E no Evangelho de hoje vemos os discípulos reunidos com medo, incerteza, até que Jesus ressuscitado aparece trazendo paz e o dom do Espírito Santo. A importância desse Evangelho de hoje é profunda, pois nos lembra da presença constante de Cristo em nossas vidas, mesmo nos momentos de maior temor e dúvida. A paz que Ele oferece, a missão também que nos confia são fundamentais para a nossa caminhada de fé. As lições que tiramos então desse texto de hoje são essenciais para enfrentar as dificuldades do mundo moderno, ensinando-nos sobre a paz, o perdão e a ação do Espírito Santo em nosso dia a dia. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 19 de maio de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, sendo fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje é com muita alegria e com muita fé que celebramos a solenidade de Pentecostes, um dos momentos mais significativos no calendário litúrgico. E antes de falar mais sobre o Evangelho, claro que nós precisamos falar muito sobre Pentecostes. Pentecostes marca o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, simboliza o nascimento da igreja. E este evento, queridos, que ocorreu 50 dias após a Páscoa, é a culminação da missão de Jesus na Terra e é o início da missão da igreja no mundo. A descida do Espírito Santo transforma então os discípulos, conferindo-lhes coragem, sabedoria para serem testemunhas de Cristo. E Pentecostes é uma celebração que tem raízes profundas tanto no Antigo como no Novo Testamento. Originalmente era uma festa judaica que celebrava a entrega da lei a Moisés lá no Monte Sinai, 50 dias após a Páscoa judaica. E para os cristãos, Pentecostes ganhou um significado novo, ainda mais profundo. É o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, eles que estavam reunidos lá no cenáculo em Jerusalém, conforme narrado lá em Atos dos Apóstolos. E este evento, queridos, é visto como o cumprimento da promessa de Jesus de enviar um Consolador, um Paráclito, para estar com seus seguidores após sua ascensão ao céu. E a importância de Pentecostes para as nossas vidas é imensa. Esse dia não é apenas uma recordação de um evento, mas uma celebração da contínua presença e ação do Espírito Santo em cada um de nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos guia, inspira, fortalece, nos dá os dons necessários para vivermos
nossa fé de maneira autêntica também para sermos testemunhas do amor de Deus ao mundo. Pentecostes, queridos, nos lembra que a igreja é uma comunidade viva, dinamizada pelo Espírito que a conduz na missão de proclamar o Evangelho a todas as nações. Além disso, Pentecostes nos desafia a abrir nossos corações à ação do Espírito Santo. Isso porque em um mundo marcado por tantos desafios, conflitos, incertezas, a presença do Espírito Santo nos oferece consolo, direção, força. Ele é o fogo que aquece nossos corações, a luz que ilumina nosso caminho e a água viva que sacia nossa sede espiritual. Então, nesse dia, somos convidados a renovar nosso compromisso com a missão que Cristo nos confiou e a deixar-nos transformar pelo poder do Espírito. Agora, queridos, falando do lindo texto de hoje, nos traz uma mensagem poderosa, profunda, relevante. Nós encontramos os discípulos reunidos com medo em um ambiente de incerteza e ansiedade. Jesus, recém-ressuscitado, entra então no meio deles e lhes oferece a paz, mostrando suas feridas como prova de sua ressurreição. A primeira mensagem de Jesus é: a paz esteja convosco. Essa paz que Jesus oferece não é apenas a ausência de conflito, mas uma paz profunda, uma reconciliação com Deus, com os outros e também com nós mesmos. Em seguida, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E este ato remete ao sopro de vida que Deus deu a Adão no Gênesis, simbolizando uma nova criação. O Espírito Santo, queridos, é o dom que Jesus prometeu. O Consolador que nos guia, fortalece, ilumina. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é essencial para vivermos plenamente o Evangelho e também enfrentarmos os desafios diários com fé, com coragem. Uma das lições, então, mais profundas deste Evangelho também é a importância do perdão. Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Este poder conferido aos apóstolos reflete a misericórdia infinita de Deus. O perdão, queridos, é um dos pilares do cristianismo, um caminho para a verdadeira liberdade. Em nossa vida cotidiana, somos frequentemente confrontados com situações que exigem perdão. Guardar rancor e ressentimento nos aprisiona, nos impede de experimentar a paz que Cristo nos oferece. Aqui também é importante destacar o contexto desse evangelho, pois nos mostra que os discípulos eles estavam com medo, as portas trancadas, sentindo-se vulneráveis após a crucificação de Jesus. E este cenário nos é familiar, pois também enfrentamos momentos de medo, incerteza, seja diante de uma crise pessoal, problemas familiares, dificuldades no trabalho ou estabilidade global, somos constantemente tentados a nos fechar e nos isolar. No entanto, Jesus entra em nossas vidas, mesmo quando estamos com as portas fechadas. Ele nos oferece a sua paz, nos chama a abrir nossos corações e a confiar na presença constante do Espírito Santo. A paz, queridos, que Jesus nos dá é acompanhada de uma missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Fomos então enviados a continuar a obra de Cristo, a sermos seus embaixadores no mundo. E isso significa viver e testemunhar o amor, a justiça, a misericórdia em nossas ações diárias. Em um mundo marcado por divisões, conflitos, desigualdades, somos então chamados a ser agentes de reconciliação, portadores também da paz de Cristo. Outra lição importante deste Evangelho é a necessidade de reconhecer e também aceitar a presença de Cristo em nossas vidas. Jesus mostrou suas mãos e seu lado aos discípulos, sinais de sua paixão e ressurreição. Isso nos lembra que Cristo ressuscitado carrega ainda as marcas de seu sofrimento, um testemunho de que o caminho da ressurreição passa pela cruz. Nossas próprias vidas também carregam marcas de dor, de dificuldades,
Mas é através dessas experiências que somos convidados a encontrar a presença viva de Cristo. A alegria dos discípulos também ao verem o Senhor nos ensina que mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar a esperança e a alegria da ressurreição. E falando também sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes, nos convida a refletir sobre a ação do Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo, queridos, nos dá os dons necessários para viver nossas vidas com fé, com plenitude, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses dons nos capacitam a enfrentar os desafios do nosso tempo, a sermos também testemunhas autênticas do Evangelho. Em nosso dia a dia, o Espírito Santo nos guia em tomada de decisões, nos consola em nossas tristezas, nos fortalece em nossas fraquezas. Agora, para aplicarmos essas lições do Evangelho de hoje em nossas vidas, é essencial cultivarmos uma vida de oração e abertura ao Espírito Santo. A oração nos conecta com Deus, nos ajuda a discernir sua vontade em nossas vidas. Por isso devemos buscar viver em comunidade, compartilhando nossa fé, apoiando-nos também mutuamente. A comunidade cristã é um reflexo da Trindade, onde a comunhão e o amor são vividos de maneira concreta. Então, queridos, a celebração de hoje de Pentecostes nos lembra que não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos acompanha, nos sustenta em nossa caminhada de fé. Em um mundo que muitas vezes nos desafia a viver de maneira autêntica, principalmente a nossa fé, é reconfortante saber que temos o Espírito Santo como nosso guia e defensor. E as lições de hoje são um convite a abrir nossos corações à ação do Espírito Santo, a viver a paz de Cristo e a sermos agentes de seu amor e misericórdia no mundo. Que possamos, neste Pentecostes, renovar então nosso compromisso com Cristo e com a missão que Ele nos confiou. Que o Espírito Santo nos enche de sua paz, nos fortaleça em nossas dificuldades e nos guie sempre no caminho da verdade e da vida. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: sopra, Senhor, sobre mim o Espírito Santo. Por isso, ó Senhor Jesus Cristo, hoje, ao celebrarmos a solenidade de Pentecostes, nos reunimos em Teu nome, recordando o grande dom que nos concedeste, o Espírito Santo. Agradecemos-te pela paz que trouxeste aos nossos corações, assim como fizeste com os teus discípulos quando apareceste a eles após tua ressurreição. A paz que vem de ti é mais do que a simples ausência de conflitos. É a plenitude da reconciliação e da unidade com o Pai, contigo, com os nossos irmãos e irmãs. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, como fizeste com os apóstolos no cenáculo. Soprando sobre eles, concedeste-lhes novas vidas, coragem para seguir adiante com a missão que lhes confiastes. Que o Teu Espírito, Senhor, renove nossas mentes e corações, enchendo-nos com sabedoria e entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Que possamos ser verdadeiros discípulos, testemunhando Teu amor e misericórdia em nossas vidas cotidianas. Ensina-nos também, Senhor, a perdoar como Tu nos perdoaste. Dá-nos um coração generoso, compassivo, disposto a liberar o peso do rancor e da mágoa, encontrando verdadeira liberdade em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos de Tua paz em um mundo tão dividido, tão ferido, levando reconciliação onde há conflito e esperança onde há desespero. Conceda-nos a graça de abrir nossas vidas à ação transformadora do Espírito Santo e que possamos viver com alegria da Tua ressurreição e a certeza de Tua presença constante. Envia-nos, Senhor, assim como o Pai Te enviou, para sermos luz no mundo, sal na terra
e testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Lhe convido, deixe o like neste vídeo, será muito importante. Se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho. Faça chegar a mais e mais pessoas. E também irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.